Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. E você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei, também no final deste vídeo. E partilhem à vontade, partilhem com seus grupos de família, grupos de estudo bíblico, grupos de catequese. Então, e também fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores do canal, aqueles que direto ou indiretamente colaboram com o nosso canal. O material da aula de hoje está aqui nos anexos deste vídeo. Muito bem, gente. Vamos à 24ª lição do livro do Gênesis, Abraão e o pacto da circuncisão. Vamos ajustar esse fundo aqui. Bom, hoje nós vamos trabalhar o pacto e a circuncisão em Abraão. Como eu disse no final da última aula, aqui se dá o renascimento da promessa. No capítulo 17, nós vamos encontrar uma nova história, paralela ao capítulo 15, em que o Senhor vai fazer uma renovação desta promessa. Este texto ele foi escrito por uma corrente teológica sacerdotal. Então, aqui não é um texto propriamente do deuteronomista, é um texto da escola sacerdotal, ou seja, da Priester Codex. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles faziam parte da casta levítica ligada ao rito, ao culto, à observância das regras de pureza, ao legalismo, e entre essas tantas leis, se encontrava a lei da circuncisão, que pode ser destacada para eles como uma das principais, pois é um ato de fidelidade. No capítulo 17 do Gênesis, o nosso narrador inseriu esse tipo de lei da circuncisão, mas de uma forma narrativa. Não é propriamente uma história, é uma espécie de coleção de artigos de um código de direito canônico sobre normas para a circuncisão, mas, digamos assim, vestida como a roupagem de um quadro narrativo. Parece que é uma história, mas na realidade são páginas reais de um livro de direito. O texto ele é muito bem estruturado, a gente tem que entender isso, e o narrador ele prossegue fazendo um paralelo em direção ao centro. O centro do capítulo são os versos 14 e 16. Eles contêm 3 intervenções diferentes de Deus. No início e no final dessas intervenções, nós temos o gesto de Abraão de prostração. Abraão se coloca como um servo, como um vassalo. É um sujeito fiel que se prostra diante de Deus, que quer fazer um encontro com ele. É o reconhecimento da autoridade deste como Deus superior. Nos 2 discursos centrais, o nome dos 2 principais patriarcas é mudado para Abraão e Sara. Então já não é mais Abrão e Sarai, mas Abraão e Sara. E no centro do versículo 19 ao 14, encontramos a legislação sobre a circuncisão. Então, nós não vamos ler todo o texto, mas eu vou tratar dele de uma maneira breve. Capítulo 17, versículo 1. Abraão, notem que o nome continua Abraão aqui, tinha 99 anos e o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. A tradução para o português, Deus Todo-Poderoso, ela pode gerar alguns probleminhas, né? Mas não nos deve enganar. Não é simplesmente uma adjetivação de Deus, não é uma qualificação de Deus, mas é a apresentação do próprio nome. É o nome que não podemos traduzir, Shaddai. Há cerca de 20, mais ou menos umas 20 hipóteses de interpretação que os estudiosos no longo dos séculos foram acumulando, mas propriamente o que significa? Não temos, digamos assim, algo que seja firme sobre isso. A tradução onipotente é uma das muitas traduções, mas mesmo assim ela é hipotética. El é o nome comum de Deus na tradição bíblica. E aqui nós queríamos ver a lenta aproximação de Deus com o povo em relação ao próprio nome.
Vamos entender. Porque os povos semitas, de maneira geral, chamam Deus de Eloi, ou seja, Elohim. Os pais desses povos semitas vão chamá-lo de El Shaddai. Para Moisés, no Egito, ele se revela como Yahvé. Eu sou aquele que sou. E se nós lermos o capítulo 6 do livro do Êxodo, nós vamos encontrar essa passagem de El Shaddai para o nome de Deus, que é revelado, Yahvé. A revelação do próprio nome de Deus é uma participação íntima de Deus para a vida do povo. Ou seja, ele cria-se aqui uma relação de amizade, uma relação de integralidade. Ou seja, Deus e seu povo são um só. O relato bíblico que se estrutura, ele quer apresentar essa amizade entre Deus e as pessoas num crescente. Elohim, El Shaddai, Yahvé. E ele vai crescendo ao longo do tempo, e nós vamos percebendo isso durante o estudo, que lentamente Deus vai se revelando cada vez mais. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, porque neste momento o nome que está sendo apresentado aqui é o Todo-Poderoso, o Onipotente, El Shaddai. Nós vamos encontrar este caminhar lento desta revelação de Deus. Deus que revelou pouco a pouco, lentamente, ele vai guiando o povo, os faz crescer e revela-se lentamente. Ele não revelou coisas, ideias, isso que é muito importante entender do texto. Deus não revelou coisas, nem ideias, nem preceitos, nem regras. Ele se revelou. Aos poucos, ele se torna conhecido do seu povo. Ele se torna conhecido e a sua fidelidade penetra até que ele se manifesta em Jesus Cristo realmente. Ele se torna homem pessoalmente. E aí, ele se revela na sua totalidade. Ele disse a si mesmo e deu a si mesmo tudo em Jesus. Mas isso é no momento, no ápice, no topo. Estamos ainda no começo da subida desta montanha. Então, o texto que nós vamos ter aqui é: eu sou El Shaddai, eu sou o Onipotente. Caminhe diante de mim e esteja inteiro. É difícil traduzir o adjetivo hebraico. Aqui é traduzido como integridade, mas de certa maneira soa até um pouco mal, né? Então, seja íntegro. O bom sentido: se mantenha sem defeitos. Na realidade, significa que deve estar diante de Deus em pleno pertencimento. É caminhar diante dele, ou seja, viver na presença de Deus, é estar na presença de Deus, é fazer-se um com Deus. Então, aquele que é chamado a andar na presença de Deus. Aqui nós temos que ver que isso diz muito mais que uma integridade moral. Diz aqui fazer-se pertencente. Abraão é convidado a pertencer a Deus, a pertencer à sua família. Gênesis 17, 2, 3. Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se, a primeira prostração, com o rosto em terra, e disse-lhe. A mudança do nome aqui é um sinal de superioridade. É o grande líder que dá um nome ao seu vassalo. Aqui há uma dependência. Deus muda, é como se desse um título. Deus muda o nome e temos aqui uma certa dificuldade para traduzir. Ele coloca o truque que os tradutores encontraram é adicionar um O no final. Abraão. Até agora encontramos Abram escrito a partir do nome que se torna Abrão. Gênesis 17:6. Tornarei-te extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade.
Darei a ti e aos teus descendentes, depois de ti, a terra onde moras, como peregrino, toda a terra de Canaã. Em possessão perpétua serei o teu Deus. Na verdade, em hebraico original, é um H, né? E é adicionado no meio. Abraham se torna Abraham. E é um jogo fonético aqui. Deixa eu me fazer entender. Na forma Abram, o nome significa pai elevado, mas Ab é nome de pai, que é o chefe, né? O carneiro, o líder, o altivo, o solene. Em vez disso, quando se coloca o H, fica diferente. Então, aquele que é o pai do alto, o pai altivo, o chefe, se torna pai de muitos povos. Então, Ab, Rab, Ham, pai de muitos povos. Havia ambos os nomes. O autor encontrou esta forma para mudar o nome em determinado momento. De pai elevado, agora ele se torna um chefe. Então, ele é o pai de muitos povos. Então, essa bênção está marcada no próprio nome. Então, o próprio nome de Abraão carrega a promessa de Deus, uma promessa de frutificação desse povo, uma promessa de pertença desse povo. O fato dessa mudança no nome é a intervenção que Deus faz na vida de Abraão. Abraão lhe pertence a Deus. E o fato de pertencer a Deus não vai limitá-lo, pelo contrário, vai torná-lo mais frutífero. Aqui está o elemento teológico que devemos entender. É aqui que pertencer a Deus não é um ato de opressão. Isso aqui muda toda a maneira de pensar do Antigo Testamento e dos povos orientais. Aquele que está a serviço dos deuses era escravo. Aqui não. Aqui ele pertence a Deus. E isso lhe dá poder e libertação. Ele se torna o pai de muitas nações e é um homem livre. A garantia da frutificação de sua vida. Então, quanto mais Abraão pertencer a Deus, mais frutífera será a sua casa, mais frutífero será seu povo. Então, aqui, Abraão, nessa fidelidade, ele se torna o pai de muitos povos, não simplesmente no sentido físico. Abraão é um modelo de humanidade, daquele homem que acredita na humanidade. A vida que está em cada um de nós se torna frutífera se temos os mesmos atributos de Abraão, ou seja, se caminhamos na presença de Deus. Então, no centro, começamos pelo versículo 9 e encontramos a prescrição da circuncisão. Deus disse, e aqui eu explico de novo algo que eu falei na última aula. A circuncisão, diferente do capítulo 15, quando os animais foram partidos e Deus passou no meio, é um pacto unilateral, ou seja, Deus faz um pacto com Abraão. Aqui ele vai renovar o pacto, mas Abraão também, ele vai fazer o quê? Ele passa a ter um pacto bilateral, ou seja, Abraão também deve se comprometer. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis que guardar, todo homem entre vós será circuncidado. Então, ambos os lados devem ter um compromisso. É um acordo mútuo, de ambos os lados. Será muito claro, esse é o pacto do Sinai. Deus se compromete enquanto o povo mantiver a lei, né? Deus se mantém fiel. Este será o padrão teológico que será abordado dentro do Pentateuco. Não somente de uma maneira simples, mas ele é um padrão teológico que vai chegar até os últimos profetas. De fato, este não será citado no Novo Testamento. Pelo contrário, a circuncisão será superada. Então, é somente em Cristo que esse modelo vai ser superado. O modelo de Abraão, ele vai servir como... ele não é destacado como a circuncisão, mas o homem que crê. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aqui a circuncisão
Em Cristo a circuncisão vai deixar de ter sentido, a circuncisão física, mas aquilo que conduziu o povo de Israel continua valendo, ou seja, a fé, o homem que crê. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aqui, todo aquele que crer deve circuncidar-se. No Antigo Testamento, há um pouco de todas essas relações, de todas essas coisas, e existem também diferentes vertentes teológicas que podem justificar as muitas abordagens divergentes, porque surgem tantas mentalidades diferentes. Então, nós só podemos dar unidade na teologia somente em Jesus Cristo. Então, aquele homem que saiu do deserto, aquele arameu errante, que caminha pelo deserto, que se torna um líder, que se encontra com Deus, que Deus faz pacto com ele. São várias histórias que estão interagindo. E eu só vou entender essas histórias dentro do conceito de Cristo, que vem dar a todas estas histórias que vão dizendo formas de agir de Deus e formas de se revelar com o homem. Em Cristo ele se supera. Então depois nós vamos ver o sacrifício de Isaac e outras tantas coisas que só vão ser compreendidas em profundidade em Jesus Cristo. O sacerdócio lá com Melquisedeque, a questão da universalidade que é apresentada pelos ismaelitas. Então, pai de muitos povos, mas todos esses povos devem herdar dele o quê? A capacidade de crer. Então, o Antigo Testamento, ele só vai ser compreendido de uma maneira plena e objetiva no Novo Testamento. Então, a circuncisão é um ritual bastante comum no Oriente, na Antiguidade. Provavelmente ele estava relacionado a razões higiênicas mesmo, né? E se tornou ao longo do tempo um símbolo religioso, um símbolo de pertença. Israel tornou-se importante apenas, a circuncisão, ela tornou-se verdadeiramente importante na época do exílio, ou seja, no século VI a.C. O fato de atribuí-lo a Abraão como de uma forma teológica torna essa prática importante como uma maneira de interpretar o gesto. É um gesto de fé, é um ato de fé, é um ato de comprometimento. Ele está ligado ao ciclo da vida e da geração. Torna-se um símbolo da frutificação. Todo aquele que nasce é marcado. Ou seja, se torna pertencente a Deus. E aquela palavra que lemos no início, caminha diante de mim, está diante de mim, me pertença. Graças ao qual a vida, a isso, e se você fizer essa pertença, a tua vida se tornar frutífera. É um terreno, é um elemento físico concreto para indicar um valor espiritual. Circuncidar-se, circuncidar os filhos é um ato de pertença a Deus. Então, entendendo aqui a interpretação que os cristãos deram, né? Vou apresentar a interpretação que Santo Ambrósio de Milão faz sobre Abraão. Depois está na obra de Abraão, mais ou menos por volta do ano 383. E ele escreveu um tratado dizendo o seguinte: uma vez que o apóstolo Paulo disse que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça e da fé, não é errado entender que a circuncisão corporal como um sinal de circuncisão espiritual. Da mesma maneira que a água do batismo, né, ela é sinal da purificação espiritual, a circuncisão, esta aliança que é feita, este ato de pertença que é corporal, se torna também uma circuncisão espiritual. O sinal permaneceu, e aí continuo com o contexto de Santo Ambrósio, o sinal permaneceu até que o verdadeiro sinal veio. Mas agora o Senhor Jesus veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tendo circuncidado, não no signo, uma pequena parte do corpo, mas todo o homem, na verdade, ele tira do mal e traz para a verdade. Após a vinda daquele que é perfeito, o que é parcial foi abolido. E a circuncisão de uma parte cessou, quanto a circuncisão do todo agora está brilhando. Agora, na verdade, o homem não está salvo em parte, mas totalmente. Ele está salvo no corpo e também está salvo na alma.
Então, Santo Ambrósio faz uma interpretação dessa circuncisão física, que ela marcava o corpo, marcava um. Mas agora, a graça de Deus, o batismo, o dom do Espírito Santo, não marca um, marca todos. No seu raciocínio, embora tenha algumas coisas a serem interpretadas, a ideia fundamental é clara. A superação da circuncisão se dá principalmente e precisamente pelo próprio Cristo. Não é mais um fato ritual em si, mas é um fato determinante à salvação. E aí volta a expressão do próprio Cristo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. São Paulo, na verdade, no capítulo 4 da Carta aos Romanos, e eu convido vocês a lerem ela, a carta inteira, diz que a circuncisão foi dada após o pacto. E, na verdade, no capítulo 17, vem após o capítulo 15. Então, existe o pacto que Deus faz com o homem. Deus se dá o primeiro passo. Agora o homem vai dar o passo. Deus diz primeiro a Abraão, acredite. E agora, dê provas de sua fé. Mostre a sua fé. Então, a circuncisão é um sinal de fé, não a causa da fé. A causa da fé é a pertença a Deus, é a experiência de Deus, é a caminhada com Deus. Então, antes do batismo, nós temos que fazer a caminhada, entender essa caminhada, viver essa caminhada. Portanto, a salvação não vem do rito judeu, mas da fé do homem. E, portanto, nós que viemos dos povos fora da circuncisão, também podemos ter a salvação como Abraão teve, através da fé. Porque Abraão não foi circuncidado para ter fé. Não foi isso que aconteceu. Ele fez experiência de Deus, ele caminhou com Deus, ele viveu Deus. Então isso levou ele pelos caminhos, pela verdade, pela vida, a fé. Eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, estamos aqui entendendo aquilo que está no livro de Abraão, mas que depois repercute no Evangelho. Então, Gênesis 17, 11 e 14. Cortareis, aqui de fato é o rito da circuncisão. Cortareis a carne dos vossos prepúcios, e isso será um sinal da aliança entre mim e vós. Sinal da aliança. Entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras. Tanto o que nascer em casa, como os que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer e que não for da tua raça. Serão circuncidados tanto homens nascidos na tua casa, como aqueles que forem comprados pelo preço de dinheiro. Assim será marcada a vossa carne, o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo, por ter violado minha aliança. Então, essa é uma relação, ou seja, a pertença do povo de Israel, um povo que deve ter a unidade e a fidelidade, ele vai viver essa realidade. Por quê? Porque isso por si só já é um ato de fé. Então, no versículo 15, nós encontramos o terceiro discurso de Deus para Abraão, no qual muda o nome, agora não o nome de Abraão, mas o nome de Sara. É uma mudança mínima. Ele tira o i do final e aí se torna Sara. Aqui não há uma mudança de significado, porque são duas formas diferentes para dizer o mesmo nome, princesa. Assim, Abraão é o que era chamado pai elevado, agora o pai elevado tinha sua esposa, chamada princesa. Agora são dois chefes. Abraão é o pai de muitos povos e também tem a sua princesa. Então, essa intervenção da mudança do nome é importante, porque a senhora, ou seja, Sara, também se torna outra através da aliança de Deus. É muito interessante, porque no versículo 15 e 17, Deus vai dizer assim: Deus disse a Abraão: não chamarás mais tua mulher de Sarai, mas sim de Sara. Eu a abençoarei e dela eu te darei um filho. E abençoarei e ela será mãe das nações. E dela sairão reis. Abraão prostrou-se novamente com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho de um homem com 100 anos?
Seria possível Sara conceber com 90 anos? A primeira vez que encontramos esse detalhe, Abraão ri. Como interpretar isso? Enquanto ele ri, ele pensa. Ele pensou: em um dos 100 anos pode uma criança nascer. Sara com 99, como que ela vai dar à luz? Pense nesse sorriso, nesse tipo de ironia. Abraão prostrou-se, aceita tudo que Deus disse, mas com um sorriso de incredulidade. É espantoso, né? Mas tem uma pergunta: como é que é possível? Né? De fato, como é que eu posso me colocar em atitude de fé, de reverência, mas duvidar? E aqui é muito interessante porque o autor não esconde a fraqueza do homem. O autor não esconde a dúvida do homem. Mas esse homem está diante de Deus, ele se coloca diante de Deus. Ele confirma que ele vai fazer o caminho dele, mas ele tem dúvidas. E olha o que acontece. Capítulo 17, versículo 18. E Deus disse: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. E aqui tem podemos dizer, uma ironia, uma piada bíblica. Ele diz que, pelo nome, pelo menos Ismael cresce saudável. Aqui, ele tem, ou seja, passou da idade de Sara. Mas não se preocupem, vamos ficar satisfeitos com o significado do que tem aqui. Ismael significa riso. O riso que existia em Abraão era um riso da descrença, da dúvida. Mas o riso que Deus vai colocar na vida de Abraão é o filho que ele julgou ser impossível estar caminhando no meio dele. Gênesis 17, 19. Mas Deus respondeu: Não é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Eu farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a posteridade depois dele. Isaque, então, significa sorrir. É um nome estranho, que não aparece em outro lugar da Bíblia. Já que você riu, podemos dizer assim, dizemos assim, vamos lembrar por toda a vida que você duvidou, que você riu, que você fez pouco caso. Há sorrisos e risos. São duas nuances que tem aqui. Então, existe o sorriso de Abraão e o riso de Deus. A maneira com que Deus vai sorrir para ele. Não é uma risada espalhafatosa, é um riso que esconde as nuances da alma de Abraão, mas que agora, quando se tornar carne, quando se tornar um filho, ali haverá o sorriso de Deus. A minha aliança eu farei com Isaque, que Sara te dará a luz dentro de 1 ano. Nesta mesma época, tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. A última parte do capítulo, ele vem dentro daquele esquema sacerdotal. É a execução. Abraão faz o que Deus lhe disse. Ou seja, tudo aquilo que Deus predisse, agora Abraão vai colocar em parte. Então, o rito vai ser feito. Abraão tomou Ismael, seu filho, ele nasceu. Aquele que nasceu da escrava, o primeiro filho, né? Como todos os homens nascidos na casa, todos aqueles que tinham comprado o preço de dinheiro, todos os homens da casa, os homens, circuncidou-os no mesmo dia. Deus lhe tinha ordenado. E foi assim que ele fez. Versículo 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente circuncidado. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens da casa, nascidos em sua casa, como comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados no mesmo dia. Então, pergunto agora, parece ou não parece uma história que está contando, que está repercutindo um livro de direito? Então,
É um texto muito bem estruturado, muito bem organizado, então parece uma história, mas é um livro de regras. São as regras da circuncisão, que não são outra coisa senão digamos assim, os requisitos da fé. Ou seja, Deus fez um pacto comigo. A marca desse pacto é a circuncisão. Então, todo aquele que tiver fé, que crer, seja circuncidado. Novamente, vamos à frase de Jesus: todo aquele que crer, seja batizado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aqui é um pacto temporal com pessoas que marcam seu corpo, mas que devem trazer na alma todo esse espírito de crer em Deus, de se colocar à frente dele. Bom, na próxima aula nós vamos ver as histórias do Carvalho de Mambré. Os locais, aí vão entrar novamente as questões da celebração. No capítulo 18 veremos o ápice, os contos do ápice dessa promessa. São histórias diferentes e aqui existem várias mensagens teológicas que serão muito importantes para a compreensão. E eu acredito que os senhores já tenham tomado esta ciência de como isso é importante para compreender a história da salvação. Ou seja, esses dados, essas pequenas peculiaridades. Isaac, sorriso. Isaac se chama sorriso, né? Abraão, pai de muitos povos, e seu filho é um sorriso. Por quê? Porque ele marca Deus sorrindo para aquele que sorriu de Deus. Deus sorrindo para aquele que riu dele. Ou seja, onde houve a fraqueza do homem, existe a graça de Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.